Pois é, gente, aquele bloqueio de trânsito no Morro dos Cavalos que aconteceu no sábado, dia 13, por causa das fortes chuvas, continua provocando debates em Brasília e por aqui também. Hoje, lá em Brasília, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, está reunido com parlamentares catarinenses. Daqui a pouquinho, Danila Bernardes traz o resultado desse encontro e fala ao vivo de lá. Enquanto isso, aqui na Assembleia Legislativa, o secretário da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, o secretário Jerry Comper, apresentou um balanço do programa Estrada Boa, até porque durante o período do bloqueio da BR-101, no Morro dos Cavalos, ficou muito evidente as péssimas condições de tráfego de várias rodovias que estão, inclusive, contempladas neste programa Estrada Boa. Felipe Croce acompanhou esse encontro na Assembleia Legislativa e agora, ao vivo de lá, traz as últimas informações para a gente. Fala, Croce. Muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que acompanham o ND Notícias. A reunião terminou há poucos minutos. Foi a segunda reunião da Comissão de Transportes da Alesc, que aconteceu aqui no plenário. O que acontece é que Jerry Comper trouxe alguns dados referentes ao programa Estrada Boa. Por exemplo, a questão dos investimentos. São 2,8 bilhões de investimentos, 45 obras que seguem em andamento em todo o estado, em várias regionais. Ele pontuou quais são essas regionais e quais são essas obras. Até o momento, somente um elevado em Joinville foi entregue. As outras obras do Estrada Boa, que começou em agosto do ano passado, ainda estão ou dentro do prazo previsto ou atrasaram por conta de condições climáticas. Ele também foi questionado, é claro, sobre essas rodovias que serviram de rotas alternativas por conta do bloqueio na BR-101 após o deslizamento e abertura de duas crateras ali na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. O que ele disse é que realmente existem algumas rodovias que estão contempladas e que ainda não tem prazo para iniciar as obras, como nós mesmos mostramos aqui no ND Notícias na semana passada. Porém, essas rodovias já iniciaram obras de manutenção. Por exemplo, a SC-108 entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima e a SC-435 no sul do estado, entre São Bonifácio e São Martinho, onde patrolas estão nivelando a estrada, também a colocação de algumas placas de sinalização e guarda-reio para evitar que veículos caiam em ribanceiras nesses trechos. Mas, por enquanto, realmente eles não têm prazo para a iniciação dessas obras que seguem faltando licitações ou análise de alguns projetos. Ele apresentou esses dados e respondeu também algumas perguntas de deputados que questionaram, é claro, cada um as rodovias da sua região, principalmente a questão de tapa-buracos e também a questão de água acumulada em cima da pista em dias de chuva, onde precisa melhoria de escoamento. Ainda falando sobre a Alesc, hoje o deputado Mário Mota enviou uma denúncia sobre irregularidades e falhas da autopista Litoral Sul, a Artéres, na questão do gerenciamento de risco, na gestão de risco na região do Morro dos Cavalos. Isso foi enviado para a CGU, a Controladoria Geral da União, que aponta então vários detalhes ali e ele pede uma resposta da CGU quanto a isso, por conta inclusive da questão das 50 horas que a BR-101 ficou parada, exatamente 10 dias, referente a esse desmoronamento de terra. Vamos ver o que diz o deputado. O que solicitamos justamente a abertura de um procedimento para apurar as responsabilidades eventualmente existentes das partes envolvidas e principalmente propor novas medidas e recomendações para aperfeiçoar a prestação dos serviços contratados, a fiscalização e o cumprimento integral do contrato de concessão. A NTT, Artéres Litoral Sul e uma terceira empresa contratada para acompanhar, fiscalizar e cobrar, eventualmente, trabalhos preventivos para evitar novos deslizamentos, como por 2 vezes já ocorreram no Morro dos Cavalos. Bem, nas 19 páginas desse documento, o deputado lembra que em 2022, no dia 19 de dezembro, também aconteceu um deslizamento de terra próximo ali do fim do ano, que também bloqueou a BR-101. Ele também diz que em 2013, 23 quilômetros da BR-101 que ficam nesse trecho ali do Morro dos Cavalos, que contemplam esse espaço, foram aditivados no contrato da Artéres Litoral Sul, que passou também a ter a concessão desse trecho. E que na época foi feita uma análise de risco, um relatório que apontou 53 pontos com passivos ambientais que podiam comprometer a BR-101 nesse trecho. E desses 53 pontos, 26 são na região
do Morro dos Cavalos. Ou seja, segundo o relatório, a Arteris tinha conhecimento desses pontos e poderia ter agido para prevenir essa situação. Bem, a nossa equipe procurou a Arteris Litoral Sul, mas eles não nos responderam. Já a NTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, enviou uma nota dizendo que acompanha e monitora as ações da concessionária, que é responsabilidade da Arteris avaliar e fazer a gestão de risco, inclusive com ações preventivas referente a essas situações. Porém, eles também ressaltam que é importante deixar claro que houve um registro de chuvas acima da média e que esses registros de chuva, que eram aí 10 vezes superiores à média para todo mês e que ocorreram em poucas horas, acabaram ocasionando esse tipo de ação. Inclusive, eles afirmam que a Arteris Litoral Sul pediu um estudo em um relatório recente para uma empresa especializada e que esse relatório não identificou grandes riscos no local do Morro dos Cavalos. Márcia. Que relatório, hein? O relatório não identificou nada e a gente viveu o que a gente viveu. Quase 60 horas com bloqueio, com interdição. Valeu, Felipe Cross. Claro.